Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Queria deixar uma mensagem para você que se encontra em Atos capítulo 16, versículo 30 e 31, que diz assim a palavra de Deus. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E eles disseram. Irmãos, eu queria deixar esta palavra para vocês meditarem, da palavra de Deus, vocês meditarem, que aqui nós encontramos Paulo e Silas, mas vamos voltar um pouquinho. Paulo e Silas, por expulsar um demônio, é preso. E eu acho interessante que a Bíblia vai dizer que eles cantavam e oravam. E é interessante isso, e os presos o ouviam, porque eu fico pensando, um crente que está sofrendo um dano porque fez algo que é da vontade de Deus, libertação. E mesmo assim, quando eles estão presos, eles não vão murmurar, eles vão orar e vão cantar. E os presos vão ouvir. É interessante que no teu momento de dificuldade, que realmente é um dano por causa da obra de Deus, por causa que você está sofrendo por amor ao Evangelho, realmente você vai cantar, realmente você vai orar. E Paulo e Silas, eles vão orar e cantar ao Senhor. E eu acho interessante porque aqui Deus não vai mostrar Silas como, não, Paulo e Silas junto, não queria murmurar não, Paulo e Silas junto, os irmãos orando e adorando ao Senhor, e as pessoas só observando, ouvindo, o que está acontecendo aí. Aí de repente tem um terremoto, e eu acho interessante porque um terremoto, e os presos vão pegar o terremoto como uma ação divina. Sim, foi uma ação de Deus, mas se eles não tivessem tido uma postura de acordo, para todos os presos seria normal. Mas você vai ver como eles vão se assenhorar dos presos, como os presos vão submeter a eles como servo de Deus, porque quando o carcereiro vai e quer tirar a própria vida, ele vai dizer, não, está todo mundo aqui. Observa isso, quando o crente ora e canta no momento da dificuldade, ou a posição que Deus coloca o crente, até mesmo na prisão. Deus exalta o crente até mesmo na prisão, no seu lugar de dificuldade. Deus mostra que Ele é Deus. E eu acho interessante porque aí eles vão mostrar que ama Deus acima de tudo. A provação, sofrer por amor ao Evangelho não diminui o amor que eles sentem por Cristo. Eles continuam amando o Senhor, eles continuam adorando, continuam falando com o Senhor, porque pode mudar a circunstância, mas o amor que eles têm para com Deus não muda, inabalável. Eu acho muito forte. Mas aí o carcereiro, uma pessoa que toma parte no sofrimento de Paulo e de Silas, vai querer tirar a vida, e ele vai dizer, não, peraí, não faça isso. Eu acho interessante isso, porque aí ele também mostra que também ama o próximo como a si mesmo. Porque quando Estevão estava sendo morto e Paulo estava tomando parte na morte de Estevão falou, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que faz. É interessante, a gente gosta de quando age de misericórdia conosco, mas também é bom agir para com o seu próximo. E Paulo vai dizer, porque aqui, se ele morrer, não é o reino dos céus que vai vencer. Quando você tira a tua espada contra o teu irmão, com certeza o reino dos céus não vai vencer, porque se um vencer o próprio irmão, certamente alguém vai ter que morrer. Se nos dois, alguém vai ter que perder. O reino do céu não cresce assim. E é interessante que ele vai dizer, não, aí o homem vai olhar para ele e vai dizer, peraí, como eu faço para poder ser salvo? Mas da onde que ele tirou para ser salvo? Da onde que ele tirou isso? Está vendo quando a pessoa realmente vive o que prega? Porque mesmo ele expulsando o demônio, mesmo ele acontecendo tudo aquilo, ele com a postura de cristão, quando foi açoitado, sofreu, e aquela prisão era desumana. E quando ele manteve toda a postura, o carcereiro não quis saber de salvação. Mas quando houve o terremoto,
E quando ele viu que os presos não foram embora, quando ele viu que Paulo e Silas tiveram misericórdia dele, viram ele num momento de dificuldade, não deixaram ele morrer não, falaram ele, epa, não faça uma coisa dessa. Aí ele vai dizer, como é que eu faço para ser salvo? Como é que eu faço para ter este sentimento que há em vós? Aí o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo e Silas vai dizer para ele, peraí, crer no Senhor Jesus Cristo. É interessante. E eles lhe disseram, os dois, junto, pensa, a unidade. Crer no Senhor Jesus Cristo. Mas peraí, e serás salvo tu, e também serás salvo a tua casa. Ele começa pelo carcereiro. O carcereiro olha para ele e vê que necessita de salvação. Mas ele olha para o carcereiro e vai além, e olha para a casa do carcereiro. Olha para toda uma dimensão, fala, calma aí. Porque realmente, se a luz resplandecer no teu lar, não tem como ter trevas. Então crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e também toda a tua casa. É interessante que a casa do carcereiro, você vai ver que depois eles vão ouvir a palavra de Deus, vão ser batizados. Então você vai ver que ele tinha um domínio sobre a própria casa. Eram pessoas que estavam debaixo do seu teto, debaixo do seu domínio. E ele falou, então crê. Porque deixa a salvação entrar dentro da tua casa. Porque se você realmente crê, você vê que a fé, a Bíblia diz, quando o Senhor vir, ele vai achar o quê? Porventura ele achará fé na terra. Você vê a fé, o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Você vê que a fé, realmente o salmista vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mas a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O salmista está falando, eu vou guardar a minha fé. Aí até responde, quando o Senhor vier, porventura achará fé na terra. Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? Guardei a minha fé. É interessante que tem muita gente guardando tantas coisas, mas o apóstolo Paulo diz, guardei a minha fé. E também não tente demonizar a tua tribulação, colocar aquela coisa, o seu combate, a sua luta, porque o apóstolo Paulo passa por tudo isso. E no final ele diz o bom combate. Você vê as pessoas desprezando as lutas, desprezando o sofrer por amor a Cristo. Mas o apóstolo Paulo, eu fico pensando, ele pensando nos naufrágios, pensando nas prisões, a vez que ele foi apedrejado, que pararam porque pensaram que ele estava morto. E ele fala, o bom combate de Cristo Jesus, eu combati o bom combate. Quando ele olha para Timóteo, ele fala, Timóteo, sofre comigo as aflições como um bom soldado. Tem um mau soldado, Timóteo, mas como um bom soldado. E comigo, vamos ser um no sofrimento, porque certamente seremos um no gozo, porque o crente pode começar no choro, mas certamente terá alegria. A Bíblia não diz, o choro pode durar a noite, mas a alegria, meu Deus. O salmista diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele diz que o vale é de morte, o vale é de sombra. Ele não diz que o vale mudou, mas a presença de Deus também não. Tu estás comigo. Que Deus seja o suficiente para você descansar. Tenha um ótimo dia e que Deus em Cristo te abençoe.